Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de artes comigo, professor Eduardo. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam se cuidando. E vamos lá começar nossa aula de hoje com aquela mensagem, a mensagem que sempre eu busco trazer para vocês, naquele momento de reflexão que alivia um pouco a nossa alma. Então vamos começar hoje com a leitura de Marcos, capítulo 11, versículo 24. E ela diz o seguinte: Por isso vos digo que tudo que o pedistes, orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Então, gente, nesses momentos difíceis, vamos orar, pedir a Deus para que Ele proteja a nossa vida, para que Ele proteja as pessoas que nós amamos, mas também não esquecendo de agradecer por todos os momentos que estamos passando, que estamos vivendo, que ele sirva de aprendizado para a gente e entender e compreender que a oração sempre vai ser a melhor forma de pedir alguma coisa. Amém. Então, vamos lá, seguindo as nossas atividades. Convido vocês para abrir o livro na página 122, para fazermos a nossa correção. Páginas 124, 125 e 126. Ao mesmo tempo, vamos ter um diálogo sobre o capítulo 8, onde ele vai falar um pouquinho sobre quando as linguagens se misturam. O que são essas linguagens? Quando é que a gente percebe que elas entram em conexão? E vamos também falar do tópico, principalmente onde é que tem mistura, onde é que tem essa mistura de linguagens. E para casa fica a atividade da página 132. Preparados? Já abriram o livro lá na página 122? Então, vamos lá iniciar. A página 22, ela traz a explicação sobre Ana Teixeira, que vai falando sobre uma das suas performances, que é Escuto Histórias de Amor. Lembra que a gente conversou sobre isso na aula passada? Pois bem, diante desse cenário, o que você contaria para Ana Teixeira? Qual seria a história de amor que você gostaria de contar para ela? Não necessariamente tem que ser um amor de namoro, coisa assim do tipo, de relacionamento. Mas pode ser outros tipos de amores, um amor paterno, um amor materno, um amor de amigos, de amizade, de irmãos. Você vai contar uma história de amor. E aí eu aguardo no Classroom todas as histórias de amor de vocês. Para esse momento, precisamos nos inspirar nessas coisas boas, positivas, tais como o amor. Diante disso, agora, convido vocês para abrir o livro na página 124, que é da nossa próxima atividade, que ela diz o seguinte, certo? Com o nosso corpo, podemos interagir com diversos dispositivos, como monitores, projetores, celulares e explorar novas linguagens. Observe as imagens a seguir e assinale aquelas que têm uma interação entre corpo e tecnologia. Quais são as imagens que a gente encontra essa interação com a tecnologia, com o corpo, que pode também ser uma expressão artística? Vamos lá. Na primeira imagem, a gente encontra, sim, essa forma de interação do corpo e da tecnologia. Na segunda, jogando basquete, a gente encontra a interação do corpo, mas não necessariamente com a tecnologia, ou diretamente com a tecnologia. Na terceira imagem, onde temos uma pessoa usando o fone, utilizando um tablet ou um computador, enfim, temos também a interação do corpo e da tecnologia. Na próxima, utilizando uma brincadeira de uma mãe e de um filho, não encontramos essa interação com a tecnologia diretamente. Com a fotografia, logicamente, temos sim a interação dessa tecnologia que é a fotografia. E a última imagem, também possuímos a interação entre tecnologia e corpo. E aí, galera, todo mundo acertou? Espero que sim, viu? Seguimos para a próxima atividade. Antes dessa daí, que é da página 126, a gente tem pedindo para vocês criar, a partir de um celular ou de um aparelho que reproduza vídeo, alguma coisa do tipo, vocês tirarem uma fotografia utilizando mais ou menos o mesmo esquema dos videocriaturas. Então, aguardo essa atividade de vocês também. Espero que sejam bem criativos, tá? E por último, mas não menos importante, temos um texto na página 126, onde ele vai falar sobre eu sou o corpo. E aí, diante desse texto, vocês vão responder essas 3 perguntinhas que está aí aparecendo na tela de vocês. E as perguntas dizem o seguinte: como a consciência corporal se relaciona com a atividade artística? Lembrando que todas essas respostas elas são individuais, mas eu espero que vocês leiam o texto e encontrem algumas
Passagens que vocês possam se inspirar para poder responder. Item B. Qual a importância da consciência corporal para a sua saúde? Item C. Qual a consciência corporal que está presente no seu cotidiano? Então, quais são as coisas do cotidiano que têm uma total relação com o seu corpo, com a consciência corporal? Após isso, convido vocês para a gente iniciar a discussão sobre o capítulo 8. E no capítulo 8 ele vai falar um pouquinho sobre essas linguagens que se misturam, que a gente encontra vários tipos de expressões artísticas que têm essas linguagens que se misturam. A dança, música, artes visuais, teatro, cada linguagem tem a sua peculiaridade, cada uma tem a sua forma de agir, cada uma tem as suas especificidades, cada uma trabalha de uma forma. Mas quem disse que elas não podem se misturar? É isso mesmo. Em algumas atividades, expressões artísticas, essas linguagens se misturam promovendo um grande espetáculo. E quando isso surgem esses novos elementos que são próprios, elementos com novos significados, e aí eu trago para vocês uma das expressões artísticas aí do lado que vocês podem perceber que é um mestre-sala e uma porta-bandeira. Dentro dele possui uma dança, possui uma música para eles pegarem e se basearem para a execução dessa dança. Possui também as artes visuais presentes em todo o seu figurino, na elaboração de cada detalhe do figurino. E também possui uma teatralidade, onde ela mostra, em alguns momentos, uma correlação entre essas duas pessoas, uma forma diferente de agir, não é o que se age normal. Então, ao estar fazendo isso, ela está atuando. Ao estar atuando, ela automaticamente está fazendo teatro, ela está utilizando a teatralidade para este momento. Mas não é só na escola de samba que isso acontece, não é só no mestre-sala e na porta-bandeira. Isso acontece em outros âmbitos, tais como as óperas. Então, vamos ler aqui esse textozinho que está em cima, onde diz o seguinte: como você já sabe, no universo da arte existem várias linguagens. Como vimos, as principais são artes visuais, a música, o teatro e a dança. Cada uma delas apresenta técnicas e elementos específicos, mas também existem algumas formas de arte que fundem esses tipos de linguagem, e é sobre elas que iremos tratar sobre esse capítulo. Então a gente vai ver vários tipos de expressões artísticas que misturam essas linguagens, que trazem essas linguagens dentro do seu âmbito. Então vamos começar pela ópera. Gostaria que vocês prestassem atenção nessa imagem, que é de um espetáculo de obra que também se chama O Fantasma da Ópera. Então, se alguém já viu esse espetáculo, ele é muito conhecido e ele tem todas essas linguagens. E a gente vai ver agora onde é que a ópera tem todas essas linguagens. Se você pensava que a ópera era só música, que era somente isso, a utilização de instrumentos, vocês estão tremendamente enganados. A ópera ela trabalha com vários tipos e estilos de linguagem, e a gente vai conhecer agora. A música, por exemplo, a música ela é executada pela orquestra, pelo coro, pelos solistas. O coro são as pessoas que cantam, né, um conjunto de pessoas. Os solistas são as pessoas que cantam individualmente. E tem os sons executados pelas orquestras, que saem pelos instrumentos. Teatro, através do libreto e na interpretação e iluminação. Quando geralmente a pessoa está sozinha, o solista, ele tem completamente uma atuação. A gente também percebe isso em algumas expressões de alguns músicos que conseguem vivenciar essa prática teatral, que conseguem incorporar, podemos dizer assim, o que é para ser tocado, ao sentir aquilo que deve ser tocado. Também temos a expressão da dança, que são os movimentos do bailarino, ou até mesmo do maestro. Se a gente analisar, ele está fazendo um movimento com as mãos, então tem toda uma questão de dança envolvida com o seu corpo. E há também a sua forma de expressão, quando ele quer que suba alguma nota musical, quando ele quer que caia um pouco de uma nota musical, quando ele quer que sejam todos mais leves, quando eles querem que todos subam de uma vez só. Enfim, são vários tipos de movimentos, não somente nos bailarinos, né? E as artes visuais, que está presente nos figurinos, nos cenários, na maquiagem. E aqui a gente tem a expressão, também do Fantasma da Ópera. A gente pode perceber a expressão do cara, né? Do personagem principal, onde ele está cantando, ao mesmo tempo ele está atuando. A gente consegue perceber os movimentos que ele está fazendo.
e conseguimos observar o cenário que o rodeia, assim como a gente consegue observar com a personagem principal que também está fazendo a mesma coisa neste momento. Olha a expressão artística dela. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse teatro, o Teatro de Manaus. E você pode encontrar também um resumo sobre ele na página 130 no livro de vocês, nesse quadrinho aqui embaixo. E o Teatro Amazonas é um dos mais importantes teatros do Brasil e é o principal cartão postal da cidade de Manaus, localizado no Largo de Sebastião, no centro histórico, e foi inaugurado em 1896 para atender o desejo de uma elite que idealizava a cidade à altura de grandes centros culturais. É amplamente considerado como um dos mais belos teatros do mundo. E aí a gente vê a necessidade de conhecermos um pouco mais da cultura, de compreendermos um pouco mais sobre o que é nosso, o que é raiz. A gente tem um teatro belíssimo que é o Teatro Zé de Alencar, aqui no Ceará, mas que não é só ele no Brasil. Tem outros teatros também que são considerados cartões postais, tais como o Teatro Amazônia. E a gente vai perceber agora um pouquinho sobre ele. Ó. Olha como ele é bonito, como ele tem uma estrutura belíssima. Lembrando também que ele tem tipo um formato de uma cúpula, como se fosse uma cúpula, né? E, consequentemente, ele é o maior símbolo cultural de Manaus. E é uma das expressões arquitetônicas responsáveis pela fama da cidade de Paris dos trópicos. Então, gente, a gente tem... esse teatro foi eleito uma das 7 maravilhas brasileiras em 2 concursos promovidos pela revista Caras, em parceria com o banco, né? E, enfim, tem todo esse design muito importante, lindíssimo, onde que se um dia pudermos prestigiar, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele. E agora vamos perceber as expressões de artes no carnaval. A gente viu lá no início do capítulo, mas a gente vai ver agora dentro do âmbito geral de uma escola de samba. Vamos lá. Por exemplo, vamos analisar aqui na escola de samba a música. Onde é que essa música está presente nas escolas de samba? Dentro do samba enredo, dentro da bateria, dentro da pessoa que puxa, aos dançarinos em geral, o público em geral, os participantes da escola de samba, todos eles têm que conhecer um pouquinho desse samba enredo. Artes visuais, as artes visuais presentes nos carros alegóricos, nos seus figurinos, na elaboração das alas. Todos esses momentos, eles possuem a questão das artes visuais, do que é visto pelo público. A dança executada principalmente pela comissão de frente, mas não é somente lá, certo? Em vários tipos de momentos são coreografados. A própria bateria, às vezes, ela tem uma coreografia, um distanciamento, tem a questão da movimentação, do retorno, do recuo, de voltar para o sambódromo. Temos também algumas alas que são coreografadas, alguns carros alegóricos que possuem também uma coreografia, uma desenvoltura, as sambistas. Então, tudo isso também está interligado com a dança, o movimento do corpo, né? E por último, mas não menos importante, o teatro. O teatro que está presente na interpretação desses personagens, da vivência desses personagens, na pesquisa do que eles irão executar naquele determinado momento. Então, tem todo um estudo que eles têm que executar. Se eles estão tratando de alguma figura histórica, é necessário que eles conheçam um pouco da história dessa figura histórica, dessa pessoa em que eles estão homenageando, para poder agir tal qual, conhecer um pouquinho dessa história e ter essa questão de interpretação. E não somente lá, a gente também tem na bateria essa mistura do teatro, onde a pessoa tem que cantar o samba enredo sentindo ele. Então a gente tem várias expressões teatrais, a teatralidade presente também no carnaval. E para casa fica a atividade da página 132, que ela diz o seguinte, certo? Na primeira questão, ela pede para a gente conhecer um pouquinho de algumas obras. Vocês vão pesquisar algumas obras de ópera, onde vocês vão colocar o nome da ópera do lado, ou do espetáculo de ópera, da ópera, perdão, e ao lado vocês vão colocar a sinopse dessa ópera. Vocês vão pesquisar apenas 2, tá bom? E a segunda questão vai pedir para vocês fazerem uma correlação entre as palavras que estão aí em destaque, que é música, dança, artes visuais e teatro, e vocês vão ler os tipos de linguagens que aparecem no carnaval que se relaciona com uma dessas palavras, com o que mais se aproxima com essas palavras. Tudo bem?
Então, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijão para vocês, um forte abraço e até a próxima aula.